Olá, olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês como não passar em medicina. Pode ficar tranquilo que eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu ultimamente vi alguns vídeos de algumas pessoas aqui no YouTube e existe, pelo fato de ser super livre, né, para a pessoa abrir, ligar a câmera e falar o que ela quiser, existem algumas coisas que a gente vê por aí que eu fiquei assim, quê? No começo do ano eu vi algumas coisas assim que já me deixaram meio que assustado em relação a alguns conceitos, algumas coisas que as pessoas falam de como passar no vestibular, como resolver as coisas e tudo mais, o que fazer, o que não fazer. E isso me quase motivou a fazer esse vídeo. Só que dessa vez não deu. Eu tive que parar, fazer alguma coisa organizada. Por mais que não seja super roteirizado, mas eu separei uns tópicos para falar para você coisas que eu achei absurda. Coisas absurdas de verdade, na minha opinião. E se você for uma das pessoas impactadas por esse vídeo, compartilhe ele com alguém. Porque definitivamente isso pode fazer a diferença nas pessoas. Na vida de cada jovem que está lutando por uma aprovação em medicina, uma aprovação em uma prova concorrida. De verdade. A gente vê, né, pelo fato de ter essa liberdade de todo mundo pegar, ligar a câmera e falar o que bem entender. Quando você tem uma audiência muito grande, isso tende a impactar muitas pessoas. E por isso que a minha voz ela está se manifestando nesse momento, porque eu quero que quem tiver acesso a esse vídeo saiba como não passar em medicina, como não passar em uma prova concorrida. Então agora eu vou ser bem prático e vou falar o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu quero que vocês tentem identificar pelo perfil de postagens, pelas formas que são faladas e tudo mais, porque se você está ouvindo isso por aí, acredite, você está entrando em um ciclo de sabotagem da tua aprovação, da tua preparação e você nem está percebendo. Existem coisas coerentes que são faladas, mas por trás de uma ideia completamente... Nossa... Não tenho palavras. Então, parar de falar de enrolação, chegar a ser bem prático com vocês e dizer do que eu estou falando. Existem algumas pessoas por aí que andam falando que, não, você tem que chegar na prova do Enem preparado para saber tudo, para acertar tudo. Gente, se você for com essa mentalidade, você vai entrar no primeiro bloqueio, no primeiro impasse, que é simplesmente, cara... eu não vou dar conta de tudo. E aí vem toda uma sensação de impotência diante disso. A mentalidade que você tem que ter na hora da prova, agora corrigindo, agora colocando para você alinhar a tua mente com o que é realmente alcançável eu vou dar o meu melhor de acordo com as condições que eu tenho disponíveis para mim. E isso basta. Independente se vai ser para acertar tudo, se vai ser para acertar metade, se vai ser para acertar 70%, 80%, vai ser o meu melhor. Isso vai gerar uma sensação real de dever cumprido na tua vida. De verdade, você não vai ficar se sentindo culpado por não estar conseguindo fazer o que o outro conseguiu. Não. Não é para você se preparar, vamos lá, se esse é o último ano, meu Deus, eu tenho que fazer porque eu tenho que chegar lá sabendo tudo. Você vai entrar em um ciclo louco na sua mente de incapacidade, de impotência. Isso é uma informação, tende a ser irresponsável. E aí eu vou falar mais outros exemplos aqui. Por exemplo, eu ouvi falar, alguém falando assim, eu nunca vi ninguém ficando doido estudando. Se tem uma coisa que não é malefício, que não é problema, é a pessoa estudar demais. Então me explica por que tem gente que passa aí 2, 3, 4, 5 anos tentando medicina, tentando um curso concorrido e não passam. Será que uma preparação para uma prova concorrida se resume ao estudo? De verdade? Se você acredita que é só o estudo que vai fazer a diferença na tua preparação, esse vídeo não vai servir para você. Continua assistindo os vídeos lá que falam sobre, não, estuda aí, pode estudar 12 horas, 10 horas que você vai conseguir o sucesso. Se você acha de verdade que isso é suficiente, o estudo pelo estudo, é suficiente para você conquistar o que você sonha, esse vídeo aqui, ele definitivamente não vai te ajudar. Mas se você entende que não é só sobre o estudo, muito mais, às vezes o que a gente entende sobre o estudo também está completamente errado. Porque o estudo... Nossa, eu vi uma comparação por aí que fala assim, se tu é capaz de ficar assistindo uma série por 10 horas, então tu é capaz de estudar 10 horas, 12 horas. Se tu é capaz de ficar olhando o WhatsApp ou então o Instagram por várias horas, você é capaz de estudar essas horas. Gente, são mecanismos mentais diferentes. Quando você está lá rolando o Instagram, quando você está assistindo uma série e você consegue fazer isso por muito tempo, você está com a mente passiva nesse processo. Você está recebendo as informações onde tua mente está num processo passivo. Quando você está num processo de aprendizagem, é um processo mais ativo, onde tem mais gasto de energia. A tua mente ela se esforça mais do que o convencional, principalmente se é uma matéria que você não tem tanta afinidade assim. Então não dá para comparar hora de série, hora de Instagram com hora de estudo. São coisas completamente diferentes, não dá. São coisas que não dá para alinhar, não dá para fazer esse tipo de comparação. Outra coisa, muita gente fala por aí, tem gente falando por aí que, não, as redes sociais são tóxicas. Não, gente,
elas podem ter prejuízo se você não toma como a tua preparação como uma prioridade. Se você sabe que a tua preparação, que aquele teu objetivo, aquele sonho de ver seu nome na lista de aprovados em medicina ou em uma prova concorrida é prioridade, a rede social vai ser tóxica. Mas se você entende que não é sobre a rede social e sim sobre você, você vai começar a perceber que existem coisas que estão aparecendo para você nas redes sociais que você tem controle e que você pode filtrar mais. Mas se você achar que o ambiente social, as redes sociais são um problema, você tende a entrar em outro ciclo vicioso, em querer bloquear essas redes sociais, não querer usar de jeito nenhum, e aí depois sentir uma falta gigantesca e vai uma sensação de bola de neve, vai ficar uma bagunça. A ponderação é a melhor palavra para definir sobre redes sociais. A ponderação de você filtrar mais aquilo que você vê, diminuir as contas que você segue, ver quem são as coisas que realmente estão importando para você, escolher uma coisa ou outra que te distraiam, mas que não tomem conta da tua vida como estudante, como vestibulando, como um ser humano que está em processo de preparação para uma prova concorrida. É muito maior do que isso. Outra coisa muito mal interpretada por aí é quando se fala de neuroplasticidade, né? Tem muita gente falando sobre aí neuroplasticidade, nossa capacidade de amplificar nossas possibilidades de aprendizado e de você assimilar melhor, ou de você ter mais capacidades mentais de desenvolver algum tipo de habilidade. E isso é ciência, isso existe, um fato. Só que as pessoas, elas colocam isso num cenário, sensacionalista, num cenário onde você, tem uma frase, eu vou ler a frase porque a frase que eu vi em um vídeo por aí foi: o nosso sistema nervoso central é capaz de se adaptar a qualquer situação que foi imposta. É provado sim que você pode expandir a capacidade da tua mente, mas não tem um limite preciso disso. E é importantíssimo que você saiba que não é simplesmente achando que a quantidade de horas de estudo, a quantidade de tempo que você passa sentado na sua cama ou na sua cadeira ou em qualquer lugar que seja, que vai definir o tanto que você está aprendendo. Qualidade é diferente de quantidade. Já vi, eu sou prova viva disso, porque eu convivo com aprovados, não só eu aprovado, pessoas que já fizeram, mais de 800 pontos, enfim. A hora de estudo depende muito. Tem gente que rende mais em 1 hora, o que uma pessoa rende em 3. Então não tem como precisar ali, a capacidade, o limite dessa capacidade ainda está em evolução, esses estudos não estão 100% finalizados, enfim. Outra coisa que me incomodou bastante é que a gente sabe que o TRI ele é a teoria de resposta ao item, onde a essência dessa teoria é você ter coerência na hora do estudo. E aqui, como vocês sabem, no canal eu falo da importância das questões fáceis, porque se você acerta as fáceis e erra as difíceis, você é coerente, mas se você acerta as difíceis e erra as fáceis, você não é coerente. E o TRI ele deixa de pontuar como você poderia pontuar. E aí, isso foi interpretado de uma forma completamente... Não sei nem como foi interpretado, mas a pessoa ela fala assim, aqui nos vídeos do YouTube, né? Não é só as questões fáceis que você tem que valorizar, não é só as questões fáceis que você tem que acertar. Você tem que ir pronto para acertar quase todas as questões, gente. Isso não é verdade. Uma coisa é você acertar 35 questões de matemática, outra coisa é você acertar 35 questões de linguagem. A variância de você acertar 27 questões de linguagem para 33, 35 não é tão grande quanto seria se você fosse coerente na prova de matemática. Não tem como você não valorizar mais as fáceis. E o que significa valorizar mais as fáceis? Para você alinhar comigo aqui. Significa que você, na hora da tua estratégia de prova, precisa exercitar, não parar em uma questão porque você está travando nela. Você tem que continuar a resolução procurando meio que um pega-varetas as questões que você tem mais facilidade de acertar. É isso que a gente quer dizer e diz quando a gente fala da importância de você acertar as fáceis. Porque se você está lá fazendo a tua prova com a tua estratégia de resolução e quer em uma questão, mesmo não entendendo de primeira ou não conseguindo compreender, você só querer que sair quando marcar lá a alternativa correta, o que vai acontecer? Você vai parar, vai perder mais tempo. E a prova do Enem é um jogo de você acertar dentro de um tempo específico. Então não dá para você querer acertar todas as questões na ordem que foi colocado no teu tipo de prova. Então quando a gente fala a importância de você valorizar mais as fáceis é para que você tenha uma estratégia onde você consiga ler todas as fáceis, que elas estão embaralhadas, fáceis e médias, porque assim você aquece a sua mente para poder trabalhar lá um acerto nas questões que tendem a ser mais difíceis. E aí, claro, você precisa sim aumentar não só as fáceis, mas as fáceis são importantes para você aquecer a sua mente. E quando você aquece nas questões fáceis, você meio que se prepara, você meio que começa um jogo com mais profundidade. Você vai ler nas questões fáceis e vê, sei fazer, vai para frente, fiquei com dúvida, vamos para a próxima. Quando você faz isso, você vai identificando as questões que você sabe fazer e vai acontecendo uma coisa muito massa, que é simplesmente tu começar
a perceber que tá acontecendo, eu tô acertando, eu identifiquei os conteúdos, beleza. Isso é um treino, inclusive, para te dar confiança durante a prova. Não é simplesmente, não, só faz as fáceis, não é por aí. É muito mais além do que isso, é estratégia de prova. E só retomando aqui a questão da gente... Eu nunca vi, tem gente falando isso por aí, eu nunca vi gente que estuda demais ficando doido. Essa palavra doido, ela é relativa, depende muito do que você entende como ficar doido, mas aqui... Esse recado vai ser exatamente para você, se você chegou a ver esse vídeo, você produzir esse vídeo, nada pessoal, mas eu preciso te dizer uma coisa. Quando a gente está lá dentro da universidade, você tem acesso, por exemplo, a um mundo muito ansioso. Para você ter ideia, no curso de medicina, mensalmente pessoas pensam em suicídio. Ansiedade é uma coisa muito comum, depressão é uma coisa muito comum dentro do curso. E um dos culpados é a alta carga horária, a alta carga de conteúdos que você precisa estudar. Então, será se o estudo exagerado ele não tem um impacto na tua saúde mental? Será se o estudo exagerado não tem um impacto no teu sentimento de impotência por não estar conseguindo dar conta de tudo aquilo ali? Não dá para você generalizar e achar que não, todo mundo é capaz de aprender a mesma coisa, só basta se dedicar, porque esse é o teu sonho. Gente, vamos para a realidade. Se você quiser abraçar o mundo com as mãos, você vai sentir uma impotência muito grande. Você vai querer começar, com toda a empolgação. Não, eu entendi, eu tenho que saber tudo, tenho que saber tudo. Aí quanto mais você estuda, você vai percebendo que, caramba, eu não sei nada. Será se essa mentalidade vai ser a correta para você amadurecer com os estudos? E aqui eu dou o exemplo do curso de medicina, mas isso se coloca para toda a universidade, para todos os universitários. O sistema, a carga horária alta, ela tem esse peso. E é importante que você, como vestibulando, entenda isso. O estudar exageradamente, o estudar de forma onde você acha que a resposta para a tua aprovação são 10, 12 horas de estudo, pode te causar uma sensação, mais uma vez, de que você nunca vai conseguir. Porque você vai lá com o tempo no primeiro dia, na primeira semana, estuda lá 1 hora, na segunda semana estuda 2, com um mês você está estudando 3, 4, e aí você nunca está chegando a essas 10 horas porque você não consegue, você precisa descansar para no outro dia conseguir continuar estudando, e aí você, nossa, eu não estou estudando 10 horas, então não vai ser para mim, não vai dar para mim, porque eu ouvi aí dizer que só passa quem estuda 10, 12 horas, ou então quem passa é quem estuda não sei nem quantas horas. Gente, se desliguem da quantidade de horas e foquem no aprendizado diário. O aprendizado é muito mais importante. E aqui, o aprendizado vai mais uma loucura que eu vi aí. Ai, meu Deus, mas eu tenho que falar. É assim, deixa eu te falar uma coisa. Quando você simula a tua realidade, porque eu vi exatamente isso também. Quando a gente... Tem uma pessoa que fala por aí que você só pode fazer simulados quando estiver próximo do vestibular, um mês antes e tudo mais. Gente, isso é um princípio de autossabotagem brutal. Se você conversar ou então procurar minimamente os aprovados em medicina, os aprovados em provas concorridas, essas pessoas estavam fazendo simulados com antecedência. Simplesmente não dá para tu tirar de um argumento indutivo, do particular para o geral e generalizar. Você tem que pegar o que está funcionando mais para usar como um argumento interessante. E aí eu vou te falar um pouco mais sobre isso. Quando você vai para o simulado com o objetivo de testar o teu conhecimento, isso é muito restritivo, isso é muito limitado. O simulado ele vai além disso. Quando uma bailarina vai lá simplesmente pensar na apresentação que ela vai fazer daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, ela não fica olhando as bailarinas dançarem, não. Ela vai lá e dança e vai aprendendo a moldar essa dança no meio do caminho. Porque se ela quiser só preparar a dança dela e começar a praticar a dança dela só com 1 mês de antecedência, vai dar problema, vai dar merda sim. Porque pode ser que funcione para uma pessoa, para 2, mas aqui eu quero que você entenda que o simulado é muito mais do que você olhar e se frustrar porque não está conseguindo acertar as questões e, nossa, não é assim. A partir de agora eu quero que você, se você está achando que fazer simulados, não, só vou fazer simulados quando eu souber os conteúdos, quando eu achar que eu estou sabendo, quando eu estudei toda a matéria. Se você for com essa mentalidade para fazer simulados, o que vai acontecer? Você nunca vai fazer, ou então vai fazer muito próximo da prova, e aí você vai chegar lá na prova e vai perceber lá nos 45 minutos do segundo tempo que você precisava saber como as questões eram exigidas de você mais, saber como era que você organizava esse tempo melhor, saber como é que funciona a tua resistência física e mental na hora da prova. O simulado é muito mais do que você testar o teu conhecimento. E detalhe, quando você testa,
Se você tem uma mentalidade alinhada com a aprovação, o que você vai fazer? Você vai fazer uma correção aprofundada do que você sabe, do que você não sabe, do que você acertou sabendo, do que você errou achando que sabia, do que você acertou simplesmente sem saber, do que você errou não sabendo. Quando você olha para isso de verdade, quando você olha para os teus dados, você tem um diagnóstico na palma da tua mão para decidir se você vai ficar choramingando porque, não, eu pensei que eu sabia. Não, você vai lá e resolve. Você vai lá e pega esse conhecimento que você tem sobre você e parte para a próxima. É erro, tentativa, acerto, tentativa, erro, acerto. Os acertos eles vão crescendo e você vai melhorando. O que não pode é você se frustrar porque, não, eu não consegui aqui mostrar os meus conhecimentos, então vou fazer simulado só quando eu terminar os meus estudos dessa matéria. Isso é um princípio de autossabotagem, porque você vai ficar num ciclo vicioso de achar que só o que importa é o entendimento. E aí você vai entendendo, não vai sabendo como esse conhecimento ele é exigido de você e você vai sempre se apegando às teorias. No final das contas, vem aquela frustração de perceber exatamente o que eu já comentei. Achava que era assim e na verdade não era bem assim. Isso é muito forte. Eu sei que pode parecer um tapinha, vamos dizer, uma chacoalhada, mas eu não me segurei. No começo do ano, quando eu vi aí gente compartilhando cronogramas de estudo, né, onde bota todos os conteúdos de um sumário de um livro e fala, isso aqui que tu precisa para passar. Gente, isso está escrito na matriz curricular do Enem. Você precisa entender muito mais além disso. Por exemplo, eu estou acertando menos de 40%. Será o que eu estou precisando nesse momento? Não, eu já estou acertando acima de 70% nos simulados. O que eu estou precisando nesse momento específico? Quando você olha para a prova do Enem e você sabe que tem assuntos de alta relevância e outros de nem tanto assim, e você choca com o teu rendimento nos simulados, nas questões que você faz, você começa a identificar aquilo que é mais urgente e importante para você e não um scriptzinho lá de uma lista onde você tem que marcar tudinho que você vai fazendo, independente do nível de relevância. É muito além disso. De verdade. Muita coisa, né? Eu sei que pode ter parecido um tom de desabafo, ou então assim, meio que um pouco de revolta, posso dizer, mas é porque eu vejo que tem muita gente seguindo várias coisas por aí no YouTube e que eu não consegui ficar calado. Eu realmente, como um aprovado e que convivo com aprovados diariamente, vendo isso, conversando com essas pessoas, nossa, me deu uma vontade de gravar esse vídeo de todo o meu coração. No meu grupo de estudos, né, os meus alunos dos projetos que eu tenho de educação, eu compartilhei com eles, enfim, eles sentiram isso. E para você que está aqui assistindo esse vídeo hoje, eu tenho um recado muito importante. O que eu acredito ser uma preparação de alto nível? Uma preparação, inclusive, que foi catalogada, vamos dizer assim, que eu comecei a identificar os padrões de comportamento de quem não só passa, mas passa mais rápido. Então, as habilidades que essas pessoas têm, elas são sustentadas em 3 pilares. O primeiro deles, e é essencial, uma mentalidade equilibrada, uma mentalidade alinhada com desconstrução de crenças limitantes sobre concorrência, sobre inteligência, sobre memória, sobre controle emocional. Você precisa saber quais são os parâmetros que vão realmente te dar mais equilíbrio. Você precisa se entender melhor, se conhecer melhor para saber que situações de emoção, que situações emocionais você vive que estão te atrapalhando ali de evoluir com os estudos. O controle emocional ele é essencial para quem quer resultado e resultados rápidos. Pense sobre o emocional porque ele é o primeiro pilar. O segundo pilar, claro, é o estudo. Mas não o estudo onde você vai lá e entende uma matéria. Eu entendi, show, é isso. Não, vai além. O estudo onde você aplica técnicas de memorização, onde você começa a perceber que não simplesmente vale a pena você compreender, porque daqui 2 meses essa compreensão não vai valer de nada se você não revisou com qualidade, se você não tem técnicas de anotação, técnicas de explicação, de autoexplicação, autodidatismo envolvido nesse processo, enfim, muita coisa interessante sobre memorização e mais, não para aí não. E aí você pega tudo isso e começa a aplicar, começa a tornar esse conhecimento à prova de balas. Como que faz isso? Questões certas, na prova certa, no objetivo certo, buscando aplicar o conhecimento exatamente naquilo que você quer alcançar, que é a aprovação. E para alcançar a aprovação, o que importa não é quantas horas você assistiu de aula, não importa quantos conteúdos você entendeu, importa é quanto de tudo isso está se convertendo em acertos de questões. Então, dentro do estudo tem tudo isso. E o terceiro pilar, que é estratégia. Estratégia de planejamento, onde você vai organizar o estudo de acordo com a tua realidade, não baseado em um cronograma rígido por aí, que você viu, que você baixou, enfim. Onde você olha para os conteúdos, identifica a relevância, identifica o teu rendimento neles e parte para a ação.
Estratégia de resolução de provas, construir o teu ambiente de estudos onde isso se torna mais eficaz, saber como começar a prova, saber quais são os comportamentos que você tem que ter no teu ciclo de convívio, saber qual o impacto das redes sociais e se isso está te atrapalhando de forma mais exagerada do que deveria. Tudo isso influencia demais. Então, estratégia para pensar com controle emocional e estudando com qualidade. Enfim, esse vídeo deve ter ficado longo, mas a minha mensagem é que você realmente tire proveito dele. Eu confesso para você que quando eu criei esse canal, eu olhava muito para os números, eu ficava muito apegado à taxa de visualizações e tudo mais, mas depois eu me desliguei disso e olhei uns comentários no Instagram, onde pessoas mesmo, estavam me dando feedbacks. Era uma pessoa, duas, três, começou a aumentar e eu percebi que não eram números, eram pessoas. Então o meu trabalho aqui ele passou a ser mais artesanal, em me desligar de produções cinematográficas ou coisas do tipo e passar a minha mensagem para vocês com técnica, com método e com verdade. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.